Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, estamos começando um sábado em nossa casa, como sempre falo, sou até repetitivo, mas é importante. Sábado nós dedicamos ao Senhor, um dia exclusivamente para exercitarmos a nossa religiosidade, exercitarmos a nossa crença em Deus. Se tudo que nós queremos desenvolver em nossa vida precisamos exercitar, por que não na crença? Por que não no ato cristão? Olha, a vida é tão corrida, não é? É tanta agitação, tantos compromissos, tantas responsabilidades, que sem percebermos, deixamos de lado a nossa fé em Deus. Como, Júlio? Não, nunca deixo. Deixamos. Sabe por quê? Porque a nossa fé em Deus, ela só é exercida, ou na maioria, tá? Não vou generalizar, pelo amor de Deus, mas ela é mais exercida quando nós precisamos de algo. Somente quando estamos precisando de alguma coisa que nós lembramos, eu tenho fé em Deus, eu acredito em Deus. Mas e no cotidiano? Nós lembramos de Deus? Nós lembramos de Deus na hora em que estamos fazendo as nossas atividades básicas, rotineiras. Será que lembramos? Sabe, tem um cigano em nossa casa que se chama Miguel Dias. E ele sempre, em todas as oportunidades que esse Espírito tem de nos falar, ele diz: antes de mais nada, uma prece. A prece é esta ligação que nós fazemos com o mundo espiritual, ou com Deus, ou com o Espírito Santo, como queira chamar. Espírito Santo, Deus, Mentor, Alá, Buda, Hare Krishna, como queira. Mas é uma ligação que você faz a um plano superior, fazendo com que estes seres superiores contribuam com a sua vida, com a nossa vida. É como você de manhã cedo ligar, pegar seu telefone e ligar para um amigo e dizer: olha, meu amigo, vou começar uma atividade aqui, você pode me auxiliar? E o amigo prontamente vai dizer: claro, vou te auxiliar. Isso é uma prece, é uma conexão com Deus. Por isso que esse cigano, ele sempre diz: antes de mais nada, antes de começar qualquer atividade, faça uma prece, faça uma oração. Para exercitarmos nesse sábado esse campo religioso nosso, essa ligação com Deus, vamos iniciar então fazendo uma oração? Vamos? Essa oração é linda, não é? A oração de Cáritas. Eu, em particular, eu adoro essa prece. Ela é sensacional. Ela, além de elevar os nossos sentimentos, ela é um poema. Ela é um poema que nos dá tranquilidade, nos dá paz e nos dá força também. Eu quero dedicar a você essa prece. Me permite? Então vamos lá. Pare um pouquinho a sua correria. Pare um pouquinho. Preste atenção nas palavras ditas nesta linda oração que eu dedico a você. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso.
Induzi o culpado ao arrependimento. Dai ao espírito a verdade. A criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança, a fé. Ó Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força e ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura e a humildade. Dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Amém. Amém, amém. É um verdadeiro poema, não é mesmo? Que nos dá mais força. Pedir a Deus que esteja sempre conosco. E Ele nunca falta. Deus nunca falta conosco. Nós é que estamos sempre em falta com Deus quando nós não colocamos na prática os seus ensinamentos. Aí nós faltamos com Deus. E quanto mais falta estamos com Deus, menos recebemos destas bênçãos. Quanto mais seguirmos os ensinamentos de Deus, praticarmos esses ensinamentos, mais nos tornamos pessoas felizes, alegres, prósperas. De fato, porque os ensinamentos de Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, é para nos tornarmos pessoas melhores em todas as áreas. Então, que fiquemos nesta conexão com Deus neste sábado dedicado ao Senhor. Bom, eu quero passar a palavra então a este espírito amigo, Augusto Irineu, que vem falando o Deus que há em cada um. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Pois um coração em paz vê o caminho, persevera e não desiste. Por maior que a dor incomode, tendo esse coração em paz, sabe o porquê e como a caminhada irá lhe trazer o bem que está a buscar. Perseverança, determinação, fé, cria o vencedor. Transforma o homem fraco no Deus que há dentro de cada um, para que vós, cada um vós, entendeis do quanto a pressa, uma grande inimiga da qual tendes a vencer. A pressa não aconselha corretamente, faz com que tu se precipite e não consiga compreender, entender e, principalmente, sentir
daquilo que traz força, renovação. A pressa faz com que tu não consiga saborear os alimentos. A pressa faz com que tu não consiga sentir na palavra, no carinho de uma mãe, de um pai, de um filho, de um bom amigo. A pressa vem para lhe fazer errar. Dentro disso, buscamos trazer a todos a compreensão do quanto é importante a disciplina em vossas vidas. A disciplina vai lhe proporcionar com que tu consiga perceber Deus à sua volta. Ele garantiu que estaria sempre junto àqueles que estivessem com Ele, na forma dos pensamentos e sentimentos, para que não se permitissem errar pela pressa. Deste modo, vão entender na disciplina se organizar e se fortalecer, fazendo das pequenas ações diárias o complemento fundamental para a recuperação, o fortalecimento, da qual dizes que quere. Assim, pedimos, acalmai vosso coração e comece a caminhada da vitória que vieste buscar. Aquele que assim o permitir, tenha certeza, vai vencer. Aprecie as pequeninas coisas mais fortes que estão ao vosso lado. Conseguem perceber a vibração que a música traz? Muitos nem ouviram, estão longe, os pensamentos agitados, turbulentos, o medo faz com que simplesmente os ouvidos não ouçam. E desse modo, como querer ver a solução, a cura que vieste buscar? Quando se permitir assim acalmar, vai compreender a ação dessa energia, dessa vibração em seu corpo. Seu corpo é muito mais do que o alimento físico que tu dá a ele para sustentá-lo. No dia em que entenderem, compreenderão o alimento que vem de uma palavra sincera e verdadeira, do quanto isso faz o corpo se alimentar, se fortalecer, para que assim prossiga a sua jornada. Não deixe com que apenas a preocupação material, nos ajustes que tenha que fazer, seja o importante. Permita-se ajustar daquilo que tu não consegue hoje ver, mas que com a disciplina vai começar a sentir, para que assim veja o resultado que tu vai alcançar pela dedicação, pelo empenho daquilo que está no seu caminho. A pressa não é boa amiga. Lembre-se sempre disso. A paciência, sim, faz com que tu reflita e mude. Dentro disso, a ajuda chega mais forte, tu se recupera mais rápido e anda. Um passo que tu dá, tu verá que é como uma grande maratona vencida, pelas conquistas que tu vê à sua frente e as dores que tu vai deixando a cada passo. O corpo é apenas reflexo do que muito guarda no coração, do que muito fica a murmurar nos pensamentos. Quando filtra e limpa pensamentos e sentimentos, o corpo se renova, se fortalece pela essência da qual ele o é. Assim, persevere. Assim, se determine nessa nova jornada da qual vieste a buscar. Ajuda, tu veio buscar e tenha certeza, vai sair contigo. Mas, tu que vai fazer quando coloca o pé fora da casa espiritual? Vai deixar novamente a pressa lhe empurrar novamente a errar?
tendes paciência para contigo. Assim, tu compreenderás quem está à sua volta. Se tu se faz perseverante, calmo, paciente, a vosso lado, da mesma forma terá as companhias equivalentes ao que tu estás em fazer. Assim, a vida melhora, prospera em todos os aspectos da qual queres. A correção é simples de se fazer. As doenças têm cura, acreditem. A doença é apenas falta de um bem desejado a si mesmo. Quando esse bem desejado se faz nas ações praticadas, verá que o corpo responde rápido por essa mudança. Simples, como tudo em Deus o é. E lembre-se, vós sois a essência de Deus. Assim, haja na simplicidade da qual Ele ensinou. Tenha tempo para se alimentar. Tenha tempo para hidratar o seu corpo. Tenha tempo para sorrir. Tenha tempo para abraçar. Tenha tempo para ler. Tenha tempo para caminhar. Tenha tempo para sentir o calor do sol, a brisa do vento. Tenha tempo para colocar teus pés ao chão e sentir ali a firmeza e o amparo que está à sua volta. Tenha tempo para vós, e assim Deus o acompanhará e tu se fortalecerá e vencerá. Lembre-se, a ajuda sempre tem. Basta estender a mão e fazer o bom uso desta. Podemos ajudar. Vamos fazer daquilo a qual nos fez forte, fazer com que vós também forte fique. Persevere. Não descreia em vós. A fé cura. Acredite, persevere e tenha certeza. O mal, a dor de hoje foi, e a partir de agora o bem prevalecerá. Nas palavras, nas ações, em vossa vida. Vós sois e sempre será a pessoa, o espírito mais importante que existe. Quando tu, na sua reflexão, lembrar-se disso, verás, não haverá mais tempo para doença, miséria, solidão. Pois assim, o amor verdadeiro, o amor como Cristo exemplificou, fará parte de ti permanentemente, nas palavras e nas ações. Que a luz do Cristo ilumine sempre os vossos corações. Obrigado, meu irmão Augusto Irineu. Perseverança, determinação e fé, de fato, cria o vencedor. Quer vencer? Persevere, determine-se, não perca a sua fé. E essa vitória, tenha certeza que acontecerá. Acontecerá, tenha certeza disso. Bom, Paulo de Moraes, meu amigo, companheiro de madrugada com Deus, lê mais um trecho do Apocalipse. Damos prosseguimento ao capítulo 8, nos versículos 10 e 11 do Apocalipse. Vamos recordar o que diz o texto. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como tocha, e caiu sobre a terra e a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto.
e a terça parte das águas tornou-se absinto. E muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargosas. Na interpretação e aplicação desta passagem apocalíptica, somos levados ao terceiro importante acontecimento que resultou, afinal, na subversão do Império Romano. E ao procurar um cumprimento histórico desta terceira trombeta, vamos a algumas notas do velho Burns. Explicando essa passagem, é necessário, como diz este interpretador, ter em vista o seguinte, abre aspas, que havia de vir algum chefe ou guerreiro que poderia comparar-se a um resplandecente meteoro, cuja carreira seria particularmente brilhante, que apareceria subitamente como estrela fulgurante e depois desapareceria como estrela cuja luz se apagou nas águas. Que a carreira arrasadora desse meteoro se daria principalmente naquelas partes do mundo onde superabundavam rios e mananciais. Que o efeito que se iria reproduzir era como se as águas desses rios e fontes se tornassem amargosas, isto é, que muitas pessoas morreriam. Grandes assolações seriam feitas nas vizinhanças dessas fontes e rios, como se a amarga e calamitosa estrela caísse nas águas e a morte espalhasse por todos os países adjacentes e banhados por elas a sua sombra fatal. Fecha aspas. Aqui se estabelece que esta trombeta alude às arrasadoras guerras, invasões furiosas de Átila, rei dos hunos, contra o poder romano que ele empreendeu à frente das suas hordas de guerreiros. Então, meus amigos, minhas amigas que acompanham aí o estudo do Apocalipse, anotem ao lado da terceira trombeta o nome Átila. E falando dele, particularmente da sua aparência pessoal, confirmando a profecia, diz Burns, abre aspas, na maneira da sua aparência, assemelhava-se muito a um brilhante meteoro fulgurante no céu. Veio do Oriente com os seus hunos e, como vamos ver, se arremessou subitamente sobre o império com a rapidez de um meteoro fulgurante. Considerava-se também como consagrado a Marte, o deus da guerra. Costumava-se fardar de um modo particularmente brilhante, de modo que o seu aspecto, na linguagem dos seus aduladores, deslumbrava todos os que olhassem para ele. Fecha aspas. Ao falar da localização dos acontecimentos preditos por essa trombeta, Burns observa ainda, abre aspas, diz-se particularmente que o efeito se faria sentir sobre os rios e as fontes das águas. Fecha aspas. Se isto tem uma aplicação literal, ou se, como se supõe no caso da segunda trombeta, a linguagem empregada se referia à parte do império particularmente afetada pela invasão inimiga, então podemos supor que esta se refere às partes do império que
superabundavam em rios e correntes, mas particularmente aquelas em que os rios e correntes tinham sua origem, porque o efeito estava permanentemente nas fontes das águas. Na realidade, as principais operações de Átila se realizaram nas regiões dos Alpes e nas partes do Império onde correm os rios para a Itália. A invasão de Átila é descrita por Gibbon nesta linguagem geral. Abre aspas. Toda a Europa, desde o Ponto ou Cimo até o Adriático, numa extensão de mais de 500 milhas, foi logo invadida, ocupada e assolada pelas miríades de bárbaros que Átila levou para o campo de batalha. Fecha aspas. E o nome da estrela era Absinto, significando consequências amargas. Essas palavras relembram por um momento o caráter do guerreiro, a miséria de que foi autor ou instrumento e o terror inspirado por seu nome. Extirpação total e destruição são os termos que melhor representam as calamidades que ele infligiu. E a si próprio, Átila se chamou o flagelo de Deus. Em um dos seus lugares tenente, castigou e quase exterminou os borguinhões do Reno. Atravessaram, quer na sua marcha, quer no seu regresso, os territórios dos francos e massacraram tanto os seus reféns como os seus prisioneiros. 200 donzelas foram torturadas com uma fúria inexorável. Seus corpos foram rasgados por impetuosos cavalos ou esmagados sob o peso de carros em movimento. Seus membros insepultos foram abandonados nos caminhos públicos como presas dos abutres e dos cães. Vejam o que é o horror da guerra. E Átila se vangloriava de que a erva não crescia mais onde seu cavalo tivesse posto as patas. O imperador do Ocidente, com o Senado e o povo de Roma, deprecaram humildes, aterrorizados à ira de Átila. E o nome da estrela era Absinto. De passagem, uma explicação. Miríade quer dizer 10.000. Mas, como sempre, a palavra foi se exagerando e às vezes miríades significa milhões, milhões. Mas realmente miríade significa apenas 10.000 guerreiros. Compreendido isso? Então, no próximo programa, nós continuaremos com a nossa conversa sobre o Apocalipse. Até lá! O programa Madrugada com Deus, todos os dias com você, com um único propósito: estimular em você a força transformadora. Nunca esqueça, quem transforma a sua vida é você. Se você está descontente com qualquer área da sua vida, não espere mudanças externas ou mudança de alguém para essa área melhorar. Mude no seu interior e o seu exterior irá mudar. Mude, não seja intolerante. Não seja. Mude
mude. E a sua vida, ela vai mudar. Amanhã estaremos de volta. Aproveite o dia de sábado e dedique-se à sua fé. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.